Se qualquer coisa não mudar a tela para vocês, vocês me falam, tá? Eu estou na primeira tela, ó. Vou pular só para fazer um teste. Mudou aí para vocês? Tá mudando? Não. Não? Não, Então não. não vai mudar, ela vai ficar parada. E assim, muda? Muda. Mudou. Então, se eu botar a tela cheia, ele não muda. Fazer de novo. Aí, Ó, Aí mudou? foi. aí foi. Mudou, Foi? mudou. Foi. Então tá. Então, olha só, a nossa mente, ela mente para a gente. Então, quando a gente faz as perguntas, ela dá respostas que muitas vezes a gente não quer essas respostas. E aí a gente tem que ser honesto bastante para aceitar e fazer algo sobre aquela resposta que a gente obteve. Por exemplo, alguém fala, a esposa fala alguma coisa, ou o marido, que eu fico irritado. Aí eu faço a pergunta, por exemplo, você está gorda, hein? Aí a pessoa fica irritada. Por que que ele fica irritado? Porque ele sabe que é... Aí ele tem que se perguntar, por que que eu fiquei irritado quando ela falou isso? Aí a resposta é, porque eu sei que é verdade, porque eu tenho que sair da minha zona de conforto e ela... Por que que ela teve que falar isso agora? Eu não quero isso. Então, a verdade é essa. Mas aí a história que eu vou contar para mim é, ela não tinha que estar falando nada disso para mim, ela também está gorda. Ela não tem, né? Então, a gente começa a dar desculpa e mentir para a gente mesmo. Então, a gente precisa aprender a fazer as perguntas para sair dessas mentiras que a gente conta para a gente mesmo. Essa foi um exemplo. Então, o que você está pensando hoje? Nossa mente, ela produz pensamentos, né? Sentimentos e vontades que geram o nosso comportamento. Então, eu penso, né? Eu penso em algo, eu lembro de algo, aí eu sinto. É como se fosse um ciclo. É assim que ele se forma. Então, vocês sabem a diferença de mente e consciência? Alguém sabe? Ó, a mente, ela age por impulso. Ela não escolhe o que pensa e ela não observa. Então, é a nossa rotina, o nosso cotidiano, né? É o automático. Eu não paro para analisar, eu não penso e escolho, eu não observo, né? Igual no exemplo que eu dei, a esposa vai lá, fala que está gordo, ou o marido, você está gordinha, hein? Em vez de eu analisar o que ele falou, de eu pensar no porquê dessa fala, de eu escolher, peraí, não, se ela falou, pode ter ela está querendo me falar, me indicar alguma coisa. Eu observar o que está acontecendo, o que levou ela a falar isso, eu não falo, eu falo logo o impulso. Ah, por que você está falando isso? Você também está gorda? Fico me olhando e senta em cima do seu rabinho? Então, a gente age no impulso. Ah, ela me irritou, eu falei mesmo. Geralmente é assim que a gente faz. A gente usa mais a mente do que a consciência. Então, a gente precisa treinar e inverter isso. Quando eu escutar algo, eu analisar, eu pensar sobre isso, observar, né? Não ir logo rebatendo. Então, em nós, existem essas três instâncias aí, os pensamentos, as lembranças e os sentimentos. Então, primeiro eu penso, como que os pensamentos entram em mim? Através dos 5 sentidos, nós temos 5 filtros, que é o tato, olfato, paladar, audição e olfato. Falei certo? Tato, paladar, audição, visão e olfato. Então, tudo entra em nós, todas as informações que nós temos entram em nós através desses 5 sentidos, que na psicanálise a gente chama dos filtros. Então, como que é isso? Por exemplo, vou falar dos mais difíceis, né? Porque visão e audição é fácil, eu vejo, eu escuto. Então, o olfato, o cheiro. Às vezes você está habituado com o cheiro de perfume de alguém, aí a pessoa chega, às vezes não é a pessoa. Chega alguém com o mesmo perfume, você
Sente aquele cheiro, você já lembra da pessoa, na mesma hora, ó. Pensei, lembrei, já foi para as lembranças. Nossa, fulano só usava esse perfume. Ou o cheiro de uma comida, nossa, parece a comida que a minha avó fazia, né? O paladar, limão, você fala limão, tem gente que só de você falar, ela já saliva. Então, são lembranças que entraram em nós através dos nossos 5 sentidos. Vocês querem perguntar alguma coisa? Esse fica tudo mudo, eu não gosto disso, não. Não, tô processando e concordando. Então, tá. Então, quando vocês quiserem perguntar, fala aí. Então, nossos pensamentos, eles são processados Como é que a através gente fica inteligente assim, igual você? estudando. Essa foi fácil. E aí, depois que a gente tem essas recordações, esses pensamentos, aí a gente vai processando as lembranças, né? Por isso que às vezes eu penso algo do outro, que eu penso isso, mas o outro não pensa dessa forma, porque eu tenho vivências, eu tenho lembranças específicas daquilo que eu tive contato, o outro não. A percepção dele é diferente da minha, né? E aí as lembranças, elas são armazenadas, sejam elas boas ou más, elas ficam guardadas. Ah, Eliciama, tem como apagar as ruins? Não, não tem como. Tudo que a gente teve contato, o olho registrou, o ouvido registrou, o tato, o paladar e o olfato, já era, está guardado. Mas como é que eu posso, então, lidar com uma lembrança difícil? Você pode ressignificar ela, que é o que a gente faz nos tratamentos. Então, o que é ressignificar? Você vai aprender a observar aquilo que você enfrentou de uma forma diferente. Você vai ter uma nova visão sobre aquilo, um novo entendimento sobre aquilo. Você não vai mais, vamos dizer que é um assalto. Todo mundo que passa por um assalto, a gente fica vários dias com aquele filme voltando, voltando, voltando. Então, a pessoa vai para um lugar, para a sessão, onde é feito um novo ressignificado. A pessoa, por exemplo, vamos dizer que quem assaltou foi um negro de bermuda e boné. Pronto. Para ela, todo negro de bermuda e boné vai assaltar ela. Onde ela vê um negro de bermuda e boné, vai assaltar ela. Então, o que vai ser trabalhado? As características que ficou gravado para ela ali, né? Então, olha só, vai trabalhar o que ficou marcado nela. Pode ser que para ela foi a pessoa, para outro já vai ser o evento mesmo, a forma como foi abordado. Cada um vai ter uma percepção diferente do outro. E aí, na análise, você identifica o que marcou a pessoa para depois você começar a ressignificar, né? Que nós somos únicos, então cada um vai ser diferente. Já teve um caso que uma senhora, ela sofreu um acidente e aí ela saiu de casa normal, assim, saiu no portão, era um bairro que ela morava há muitos anos. Ela saiu, quando ela chegou na calçada, ela parou e ficou parada. E ficou, e os vizinhos começaram a observar que ela estava ali parada há muito tempo, em pé. E aí um vizinho foi até ela, perguntou, falou o nome dela, perguntou se ela estava bem, e ela ficou assim, passada. Aí levou ela para casa, ela estava pertinho do portão da casa dela. Aí levou ela para casa, chamou os filhos, né? E aí foi investigar, e foi o trauma por causa do acidente que ela tinha sofrido, né? Então, foi um trauma de memória recente que a gente fala. E aí foi tratar ela e ela normalizou, mas ela teve esse trauma. Para ela foi tão forte que bloqueou ali ela, né? E aí, depois disso, vem os sentimentos, né? Eu vou pensar em algo, eu vou lembrar, por exemplo, no assalto. Eu pensei no assalto, eu vi, por exemplo, vi uma reportagem sobre assalto, lembrei do assalto que eu sofri.
E aí eu vou começar a sentir tudo que eu senti lá na hora do assalto. Eu vou sentir medo, eu vou sentir taquicardia, eu vou sentir sudorese, eu vou sentir tudo que eu senti na hora lá, eu vou sentir, pode ser que passou 10 anos daquele assalto, mas se o meu pensamento, se as minhas lembranças forem bem claras, eu trago tudo de novo e sinto tudo outra vez, né? Para a gente sentir sudorese, fala, Wilson. Isso é interessante porque a pessoa ela não vai sentir isso na hora que ela vê. Ela vai alimentando isso ao longo da vida toda. Uhum. Então, ela vai sentindo isso a vida inteira, lógico, em graus diferentes. Mas quando ela vê algo realmente que representa o total daquilo que ela passou, aí ela vai reviver todos aqueles sentimentos, aquelas sensações. Então, não é porque ficou 10 anos sem ver, sem falar, não. Em todos os momentos da vida dela, ela vai observar que ela foi sentindo aquilo, ela foi alimentando aquele sentimento, aquele pensamento, aquela lembrança ao longo da vida inteira, de uma forma ou de outra, de um detalhe ou de outro que alguém falou, aí ela sente um pouquinho, aí começa outra conversa, ela vai para, mas ela está alimentando aquilo ali. Exatamente, é isso aí. Então, por exemplo, pessoas que sofrem abuso sexual, tudo para ela naquele momento que ela viveu, tem vários ganchos que está ali marcado nela. Então, toda vez que ela vê algo que remete ela ao que ela viveu, ela vai reprocessar o evento. E reprocessando o evento, ela pensou, ela lembrou, e aí ela vai sentir. O que ela sentiu? Medo, tristeza, tudo que ela sentiu. E o nosso cérebro, ele é atemporal. O que é atemporal? Ele não sabe que já passou. Pode ter acontecido 10 anos atrás. Se ele lembrar, e ele vai sentir, ele vai mandar um comando para uma glândula que a gente tem, que é responsável pela liberação de alguns hormônios no nosso corpo, né? Por exemplo, a adrenalina. Para que a gente faz adrenalina lá na hora que o paciente para? Para o coração dele voltar a bater. E aí, a pessoa está lá normal. Aí está ali assistindo televisão, aí passa uma reportagem de alguém que teve um estupro. Pronto. Na hora ela linkou ao que ela viveu e ela começa. Aí o cérebro já trouxe o sentimento e ele já manda o comando lá para a glândula fala, pode gerar adrenalina. Bum, bomba de adrenalina no sangue e ela começa. Taquicardia, sudorese, tremor, respiração acelerada, como se ela estivesse correndo. Aquela respiração curta. Quando a pessoa respira assim, ela retém mais gás carbônico e ela não tem muito acesso ao oxigênio. E aí, o que acontece? Ela começa a intoxicar o corpo dela disso, né? E aí vem dormências por causa da falta de oxigênio no organismo e uma série de outras coisas, né? E a pessoa que tem ansiedade e vive em crise de ansiedade, ela tem essa descarga 24 horas por dia. Vocês imaginam isso? A descarga de adrenalina na corrente sanguínea 24 horas por dia. A gente faz isso quando o paciente para. E tem a quantidade certa que pode fazer. Você não pode ultrapassar aqui. Você faz da massagem e tem um limite. A pessoa em crise de ansiedade, ela faz isso o tempo inteiro. É muito grave, né? A pessoa acha que é só a minha mente. Não, você está prejudicando mente, corpo e alma, né? Então, a gente precisa conscientizar essas pessoas. E aí, como que eles trabalham, né? Os pensamentos, ele observa, compara e julga. Tudo e todos. Então, eu olhei, né? Nós somos altamente julgadores, né? A gente olhou ali, já julgou, já fez todo o julgamento, já condenou, o sujeito já está na forca já. Nós somos assim, né? E aí vem as lembranças, que estão lá armazenadas. Eu abro a caixinha, está lá fechadinha a caixa, eu vou lá, abro ela, tiro tudo lá e começo a processar de novo. E aí elas confirmam aquilo que eu estou pensando.
porque eu linko o pensamento, a lembrança ao que eu pensei, né? E aí vem os sentimentos. É um ciclo. Pensou, lembrou, sentiu. Aí vem preocupação, tristeza, culpa, falta de esperança, desânimo, né? Fica esse processo ali, o tempo todo. Então, quem está no controle? Eu deixo o pensamento, as lembranças e os sentimentos no controle ou eu assumo a consciência? Então, o pensamento, ele compara e julga. A lembrança confirma o que eu pensei. E o sentimento faz eu sentir o processo da lembrança, né? Ou eu assumo esse Então, negócio. Oi. então, quando a gente fala essa questão, é igual a expressão que o Pablo usa, né, de governar, né? Mas quando a gente vai ter o controle da nossa vida e assumir a responsabilidade daquilo e agir com consciência, né? É exatamente quando nós estamos no controle, é que nós estamos agindo com consciência. Isso. Então, falando na linguagem, levando para a linguagem que ele diz, pensamento, lembrança e sentimento seria o corpo, e a consciência a alma. Então, a alma é o quê? A alma é quem eu sou, de fato, é a minha essência. Então, o que que eu faria com a minha alma? Eu paro, eu analiso, eu observo, e aí sim eu faço a escolha. Eu não vou agir por impulso, entende? Isso eu consigo assumir. Vou dar um outro exemplo. É a prática também que leva a isso, né, Luciano? É a prática, com certeza, A gente não porque... consegue virar uma chave assim, não, a partir de agora eu vou fazer isso. Não, você vai Não, buscar que isso seja uma rotina sua, né? Então, você vai errar uma pancada de vezes, você não pode desistir, né? você tem que o tempo inteiro ficar mais atento. Isso aqui tem um áudio de meditação que ensina você observar seus pensamentos, para você fazer essa parte prática. Então, é você parar e realmente focar no que você está pensando. Aí você vai parar, analisar, observar seus pensamentos. Eu lembro que uma vez o Will estava na plataforma e ele comentou assim comigo, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque quando eu fecho o olho só vem número na minha cabeça. Imagine como é que estava a aceleração desses pensamentos. Você não consegue nem parar, sozinho não, você precisa de ajuda. Se você não tiver ajuda, você enlouquece. Tem até, Augusto Cury descobriu agora, se eu não me engano, em 2018, uma nova doença que foi inserida no livro de registro, né, das doenças psicológicas, que chama SPA, Síndrome dos Pensamentos Acelerados. É uma doença nova, assim, nova de descoberta, mas com certeza ela já vinha massacrando muita gente, né? Então, a gente precisa, assim, parar, analisar e observar o que está acontecendo. Porque sem parar, é a mesma coisa que você está num trem-bala. Eu vou viajar, vou aproveitar aquela paisagem linda. Tem como você ver alguma coisa no trem-bala? Vá! Você não vê nada. É a mesma coisa quando eu quero resolver algo e fico naquele turbilhão de pensamentos. Você não vai resolver nada, você não consegue focar em nada, você não consegue analisar, você não consegue nada. Então, você vai continuar naquele ciclo ali acelerado, que é essa parte aqui de cima. Pensar, lembrar, sentir. Pensar, lembrar, sentir. Não tem como parar isso. Quanto mais acelerado, menos possibilidade de parar tem. Então, o que fazer? Os pensamentos precisam ser observados. Então, por que eu estou pensando isso? Eu preciso observar isso. Com que frequência eu estou pensando isso? O que isso está me ajudando? E as lembranças precisam ser ressignificadas. Então, vamos dizer lá, uma lembrança de quando a gente é criança. Toda vez que eu fazia
Xixi na cama eu apanhava. E aí você tem que ressignificar. Não, mas peraí. Por que eu apanhava? Será que era porque eu fazia o xixi? Só por isso? E aí você começa a trazer perguntas para questionar aquilo ali, aquela crença que eu criei a respeito daquilo. E aí eu consigo criar novas crenças com outras direções. O sentimento precisa ser dominado. Essa questão do sentimento aqui, eu acho muito, muito profunda, um texto lá onde Jesus leva aquele tapa lá no rosto, né? Porque todo mundo aprendeu que aquele tapa lá no rosto, você tem que virar outra face, humildade. E uma vez eu questionei Deus, eu falei, Deus, não é possível que seu filho veio lá do céu para levar um tapa no rosto, 2, para me ensinar a ser humilde, não é só isso, não pode ser só isso. E aí Deus falou assim, lê de novo e observa. E aí, o insight, a revelação, ou o nome que vocês quiserem dar aí, foi o seguinte, exatamente, sentimentos precisam ser dominados. Ele ensinou equilíbrio emocional, domínio das emoções. Porque as nossas emoções, nós precisamos aprender a treinar elas para a gente decidir. É decisão. Então, quando Jesus levou um tapa e ele virou a outra face, o que ele queria dizer era assim, olha só, você quer bater do outro lado também? Porque eu já decidi vir aqui na Terra, te amar e morrer por você. Então, você pode me bater, você pode me trair, você pode me abandonar, você pode me rejeitar, você pode fazer o que você quiser. Mas o que eu decidi, já está decidido. Não vai mudar. Isso é controle de emoção. Ele estava ensinando era controlar a sua emoção, não era humildade. Quer falar, Wilson? Sim. Isso tem outros lugares que é muito forte, esse controle que Jesus tinha. Por exemplo, na cruz, né, é o ápice desse controle emocional, né? Ali é o ápice. Mas em determinados momentos da vida dele, ele deixa isso bem claro. Por exemplo, quando Judas o traiu, ele chegou para Judas e falou o quê? Chamou ele de amigo. Então, isso, assim, há pouco tempo atrás que eu fui analisar isso, isso não foi nem uma descoberta, né? Foi algo que eu observei não sei se foi Pablo, foi outra pessoa que falou. Jesus, ele não mudou o sentimento dele pela ação da pessoa. Uhum. Ele continuou tendo o sentimento de amigo. Agora, aí fica confuso para quem não consegue interpretar o sentimento. Porque o sentimento dele para com a pessoa não mudou. Mudou da pessoa para com ele. Ele não vai deixar de fazer o bem para a pessoa, de querer o bem. A única coisa que ele mesmo tirou o relacionamento, mas o sentimento não mudou. Né? Então, ele não se deixou bloquear. Isso é muito complicado, muito difícil. Alguém que te trai, né, e você manter aquele mesmo sentimento. Então, é um desafio muito grande. Jesus é Jesus, né? Então, só para agregar. E tem outras coisas, mas não vai levar muito tempo. Fala, Marcelo. Aproveitando a levantadinha de mão aí que o Wilson. Wilson, uma coisa que que eu tenho observado, baseado no que a Elisama está ensinando para a gente, é também questão de maturidade, né? Às vezes a gente não está preparado para poder receber aquilo que está sendo passado para a gente, né? A gente não consegue levar para consciência aquilo, né? A gente não tem a maturidade. A pessoa está falando assim, aham, aham, aham. Você não está entendendo nada que a pessoa está falando, né? É igual aquele que eu tenho visto, sim, a gente
eu e a Jéssica, a gente conversa sobre a questão de discutir alguns pontos da Bíblia, né? Até uma leitura, qualquer coisa, né? A gente está assim, caramba, Jéssica, olha, é mesmo, né? E ela fala alguma coisa, Marcelo, você observou isso daí que Jesus falou lá numa passagem na Bíblia? Falei assim, que doideira, hein, Jéssica? Eu não tinha observado com alguém, né? Que é o famoso atalho, né? Que a gente vai, que são os cursos que proporcionam isso para a gente, né? Expandir isso na nossa cabeça, né? E receber aquilo. Igual eu já falei com vocês algumas vezes que eu parei de fazer algumas coisas que eu não tinha maturidade, depois assim, aquele negócio daquele crequezinho, né? Assim, caramba, é isso, né? Assim, várias coisas têm feito esse despertar, né, Luciano? Quando a gente vai buscando a evolução e querendo melhorar a cada dia, né? Que é uma coisa que é difícil pra caramba, né? Porque isso é um exercício diário, né? É. E tudo que a gente vive hoje é o que a gente treinou a vida toda. Então, tem muito tempo que eu estou fazendo isso. Então, não adianta eu querer mudar de hoje para amanhã. É um treino, é uma persistência que você tem que ter, é não ficar se culpando, é não ficar se julgando, é aceitar. É aceitar. Não, tá tudo bem se eu errei, né? Se eu estou pensando de novo errado, eu só vou aceitar que eu errei e vou corrigir, só isso. Isso daí que realmente é uma coisa assim que é tão simples, né? Mas que a gente não percebe se alguém não falar isso para a gente, é a tal da culpa, né? É, Você fala assim, cara, você não precisa ter culpa disso, não. Rapaz, isso, poxa, você te tira uma culpa, né? Você tira um peso das um costas, assim, peso. É só você absurdo. Eu se e a Jéssica, remeter às promessas que Deus deixou para a gente lá na Bíblia. Então, lá diz assim, ó, se o próprio Deus disse, dos teus pecados não me lembro mais, quem sou eu para ficar lembrando e me culpando? Então, se ele, que é o Deus máximo, diz que não lembra mais dessas coisas, por que será? Aí vem a pergunta: por que será que eu insisto em fazer isso comigo mesmo? Ele já me liberou disso. Para que eu faço isso comigo? Eu estou me autopunindo. Que poder eu tenho para isso? Eu não tenho. Então, só abre mão, só aceita. Lembra do processo. Eis que te aperfeiçoarei até os dias de Jesus Cristo. Então, você vai errar mesmo. Tá tudo bem. É só você não permanecer. Detectou o erro? Corrige. Simples assim. Todos nós vamos errar e vamos passar por esse processo de culpa. O problema não é passar, é você ficar. Então, detectou o erro, corrige, é o que o Pablo diz, né? Não tenha compromisso com o erro. Volta lá, se retrata, corrige a rota e bora para frente. Então, vamos lá. Lembranças. As lembranças, elas precisam ser ressignificadas, né? Que eu já falei, dei o exemplo lá do xixi na cama. Ou pode ser também, errei de novo. Sim, você vai errar. Enquanto você viver aqui nessa terra, você vai errar. Não tem outro jeito de viver aqui sem errar, não tem como. E a consciência, eu preciso identificar e praticar, que é o que a gente está falando. Eu identifico o erro, vou lá, corrijo e pratico isso, repito, a prática. Os erros vão ser diferentes. Eu não vou ficar cometendo o mesmo erro, mesmo erro, mesmo erro. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu li num livro que chama Psicocibernética, o livro, muito bom. Ele faz uma analogia da falha como se fosse uma máquina, o erro. Então, a máquina é o processo onde aconteceu a falha, né? É como se fosse a sua vivência ali naquele momento, é uma máquina. O erro é uma peça dessa máquina que quebrou. Então, você está lá, vivendo, a máquina está lá, funcionando, de repente, quebrou uma peça. Foi a falha que você cometeu. Só que, como é que você faz para essa máquina voltar a funcionar? O que você faria? Marcelo Monteiro aí, está muito mudinho. O que você faria, Marcelo? Sua máquina parou de funcionar. O que você faz? Quebrou uma peça.
que primeiro ver qual peça quebrou. E aí, quando você identificar? Porque quebrou. Mas quando você identificar a peça que quebrou, você faz o quê? Você troca ela. Exatamente. Só que aqui no exemplo, em vez de eu trocar seria o quê? Eu retrato, corrijo e continuo. Deixa a máquina funcionar. Eu não. Sabe o que eu faço? Eu paro na frente da máquina e fico chorando ali. Ai, a peça quebrou. Para que eu quebrei essa peça? Como é que isso foi acontecer? É quando eu fico ali, me cobrando, me culpando. Para quê? Não vai funcionar. Então, corrige rápido e deixa a máquina funcionar. A máquina é a vida correndo. Deixa ela andar. É só trocar. Então, esse livro, ele fez essa analogia, eu achei muito interessante. Falei, gente, como é que essa pessoa pensou nisso? Foi muito prático, simples, né? Porque é exatamente isso que a gente faz. A gente fica fazendo o velório da peça que quebrou. Então, não faz o velório, troca a peça. Então, ó, nós temos 3 dores básicas: desamor, desvalor e desamparo. Todos nós sentimos isso. Então, desamor é quando eu não me sinto amado. O desvalor, eu preciso ser aceito. Necessidade de aceitação. Eu preciso fazer direitinho, perfeitinho. Eu preciso que todo mundo gosta. Desamparo. Eu não me sinto seguro. Não estou seguro de fazer isso. Então, essas 3 dores, todos nós sentimos. E a gente precisa saber equilibrar elas. Não adianta eu falar assim, eu não tenho isso não. Tem. Todo mundo tem. Só que não fica aflorado 100% do tempo em nós. Hora ou outra, dependendo do que eu passar, eu vou sentir, ela vai vir. E aí eu preciso saber lidar com ela. Então, algumas doenças relacionadas a essa falta de equilíbrio, né? Como é que eu fico? Intolerante, eu tenho insônia, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Risco de longo prazo, eu não trato nada disso e fico empurrando com a barriga, que é o que a maioria faz. Ou não, foi só ontem, ou não, tem nada disso não, estou sem invenção da minha cabeça e tal. Não. Em 2 anos, você vai ter hipertensão. Em 5 anos, anemia. Porque isso aqui é uma baixa do sistema imunológico seu. A anemia, ela fala de uma falha no sangue, né? Um elemento do sangue ele está faltando. Lembra que eu falei da troca gasosa ali? A troca ela acontece no sangue. Então, se não está tendo, se isso está tendo falha há 5 anos, alguma coisa vai dar ruim. Meu sistema imune é o que me protege das doenças. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem defesa. Aquela pessoa que toda hora ela tem uma gripe, ela tem uma dor de cabeça, ela tem uma gastrite, toda hora ela tem uma doença. É dor nas costas, dor de cabeça, um monte de coisa, tudo ela tem. Não tem aquelas pessoas que todo dia chegam no trabalho e estão reclamando de uma coisa? O sistema imune dela não está legal. E aí já tem 10 anos que ela vem protelando. Que ela tem desequilíbrio e está ali protelando. Como parar com isso? Como que a gente para? Então, a gente precisa parar de distorcer a realidade, né? A distorção da realidade adoece a gente. Eu preciso fazer aquele processo lá, da consciência. Ficar em silêncio, né? Que é parar, observar com atenção o que está acontecendo e olhar para dentro de mim. Tem uma frase, uma palavra que fala essa interioridade, que chama, o Wilson deve saber, Lesh Lehar, né, Wilson? Lesh Lehar. É isso aqui, ó, interioridade, caia para dentro de si mesmo. Então, a gente precisa ter esse tempo. E isso é uma prática. Você pode tirar 5 minutos para fazer isso todo dia. 5 minutos. Eu faço isso de manhã. Ou antes de ler a palavra, ou após ler a palavra, mas eu faço logo de manhã. Então, é ficar em silêncio. É a meditação em si. Você fica em silêncio,
Você fica atento a você, sua respiração, né? A respiração nada mais é do que o sopro de vida que Deus soprou na gente. Então, a gente respira sem saber. Você passa dias, anos, respirando e vivendo sem perceber. A respiração é a prova de que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito. E eu passo dias e dias sem observar. Eu não observo, eu só vivo, só sobrevivo. Eu não faço esse silêncio, essa atenção, esse leste-lerrar. Eu não faço. Eu só vou vivendo um dia após o outro, automaticamente. Então, eu preciso cuidar dos meus 3 relacionamentos. Quais são? Com Deus, comigo, e aí sim com todo mundo. Né? Nós somos seres altamente relacionáveis. Deus não nos fez para viver sozinho. Então, eu preciso saber me relacionar com Deus, eu preciso saber me relacionar comigo e depois com os outros. Tem gente que não se relaciona com Deus nem com ele mesmo, quer se relacionar só com os outros. Tem gente que se relaciona só com Deus e esquece dele e dos outros. Tem gente que se relaciona só com ele mesmo e esquece de Deus e dos outros. Então, não pode. É as 3 instâncias: corpo, alma e espírito. Eu tenho que me relacionar com esses 3, porque senão não tem equilíbrio. Então, para eu ter essa relação saudável, eu preciso saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Isso faz toda a diferença. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Nada, perdido. Estou caindo num buraco negro sem fundo. Então, meu filho, você está lascado. Tem que resolver esse negócio. Não é você não saber quem você é você lembrar, porque você sabe quem é. Lá no fundo, a maioria das pessoas que eu atendo, a maioria não, todos que eu atendo, a primeira pergunta no primeiro atendimento é: quem é você? E quando a pessoa, não é que ela não sabe, ela não lembra, ela começa a chorar. Por quê? Porque ela lembra, ela só não está sendo. Então, precisa, sim, saber quem é e depois, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Né? Eu fico imaginando, eu sou muito imaginativa, tem hora que eu imagino assim, quando eu vim para cá, Deus deve ter me entregue um pergaminho, aquele negócio antigo assim, me entregue na minha mão, falado assim: vai lá, tá tudo escrito aí que é para você fazer lá. Só que eu chego aqui, eu perco esse negócio, eu guardo em algum lugar, esqueço onde que eu guardei, e aí vira essa confusão. A vida fica uma confusão. Então, recomendações, né? Não é recomendações, não, é dações mesmo. O que você não deve fazer? São perguntas, né? Que eu tenho que fazer para mim. Em vez de eu falar o que eu não devo fazer, eu penso o que eu devo fazer. Fazer tudo que me mandam sem eu entender, a pessoa mandou, eu vou lá e faço. Igual a máquina de executar. Nem questiono, não falo nada. Só vou lá e faço. Não. Eu tenho que entender para me saber se eu devo fazer isso ou não. Fazer por fazer. Não. Você tem que saber por que você está fazendo isso. Isso vai impactar em quê? Na sua vida e na vida dos outros. Agir no automático é agir por impulso, né? Não, eu tenho que estar atento ao que eu estou fazendo, ao que está acontecendo. Então, esse ladinho rosa aqui é o corpo. E esse ladinho azul é a consciência. Os tratamentos, que eu não preciso falar, que vocês já conhecem, né? O tipo de tratar, terapia, ou individual ou em grupo. Isso aqui não. É isso, só isso. E perguntas. Pronto. Parabéns. Nossa, muito top mesmo. E deixa eu te falar, tem certos momentos que o estresse acaba dominando, né? Eu acho que o primeiro é eu ficar em silêncio. Então, para controlar o estresse, para controlar a raiva, em algumas situações de confronto, é ficar em silêncio. É isso mesmo o caminho. Você tem que ficar em silêncio
Quando você ficar em silêncio, sua mente vai começar a querer te enganar, né? Ela vai começar a querer tirar dali, daquele silêncio, daquela quietude, porque a gente não está acostumado com quietude, com silêncio. A gente está acostumado com agitação, com falação, né, com aceleração. Não. Aí Cristo fala assim, para tudo. Aí você senta. Por que que eu gosto de fazer de madrugada? Porque eu só escuto passarinho, não escuto mais nada. Tá todo mundo dormindo, não tem barulho. Então você senta ali. Se você gostar, coloca uma música suave ali que você gosta de ouvir, bem baixinho. E aí você começa a voltar a atenção para dentro de você. Quem está dentro de você? O Espírito Santo. Nós somos o templo. Então, como é que você faz isso? Você pode fazer de duas formas. Como é que você vai linkar? Na respiração. Por quê? Porque a respiração te remete ao sopro de vida, né? Por exemplo, um dia que você estiver muito agitado, você nem prestou atenção que você respirou. Mas, gente, quando eu entendi isso, para mim foi tão, assim, revelador, que eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse que prestar atenção na minha respiração, eu ia morrer. Porque eu esqueço que eu respiro. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele toma conta disso. Ele fala, pode fazer suas coisas que eu vou te manter vivo. Respira. E aí, ele faz esse trabalho, né? E eu não percebo isso. Então, Deus, ele está comigo o tempo todo, mas quem não percebe sou eu. Então, quando a gente faz esse exercício de parar, de pensar em si, de foca na respiração, esquece tudo. Aí seu pensamento é assim, ele vai e volta, ele vai e volta, e tá tudo bem. Você não tem que ver, ai, de novo eu errei. Não, só aceita. Pensamentos, eles fazem isso mesmo, é o papel deles, pensar. Então, eu vou parar, eu vou sentar, eu vou botar uma música ali tranquila, eu vou preparar um ambiente físico para mim ficar bem, seguro, né? Avisa alguém que pode acordar, ouvir e ficar estranhando alguma coisa que você estiver fazendo, senta ali, fala, olha só, eu preciso de 30 minutinhos, 10 minutinhos, quantos minutos vocês quiserem. Prepara o ambiente, fica ali. Primeiro você foca aonde você está, olha o tamanho do espaço que você está, olha o seu corpo, quanto que ocupa daquele espaço. Depois você vai olhando para você. Como que está a sua respiração? Aonde que ela começa, aonde que ela termina? Uma coisa que eu observei que eu nunca tinha observado, quando a gente inspira e expira, tem uma pausa. Não é direto, respira, inspira, respira. Não, não, tem uma pausa. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Então, essa pausa, se até para respirar tem pausa, por que que na vida eu não quero dar pausa? Eu não quero parar nunca, eu quero o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, essa pausa, esse momento que eu vou tirar para parar, para prestar atenção em mim, para focar. Às vezes você já leu a palavra, traga à sua memória um texto lá da Bíblia que você leu para esse momento. E aí você vai ver como que vai mudar sua percepção, sua concentração melhora. Você passa a não querer falar muito, mas você passa a querer mais ouvir do que falar. Eu, quando comecei isso, eu chegava no serviço, as minhas falavam assim, você está me ouvindo? Fala assim, eu ficava com o olhar perdido, assim, ela, tô. Você fica totalmente zen. Fala, Will. Interessante compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e eu só fui identificar recentemente. Ansiedade. Acho que eu tenho uns 3, 4 anos que eu estava me preparando para parar de trabalhar, né? Embarcado. Então, 20 anos trabalhando embarcado. Nos últimos tempos, começou a faltar ar. Eu comecei a sentir falta de ar. Só que eu sou alguém que observa muito, né? Então, falei, o que está acontecendo comigo? Uma pane na máquina. Eu falei, hein? Sai fora. Aí o religioso, né? Para trás de mim, Satanás. Aí
Aí eu comecei a observar isso e recentemente isso tem acontecido comigo, né? Mas aí eu olho o que está acontecendo. Eu sei que tem as dificuldades que estão acontecendo comigo, né? Que tem afetado a minha família, tem afetado várias pessoas que estão ao meu redor, e isso tem afetado o meu corpo. Só que eu domino sobre o meu corpo, entende? O interessante não é que você não vai passar. A palavra de Deus diz, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O problema todo é que a gente não domina sobre essas coisas. A gente acha que não vai passar. E quando está passando, a gente acha que é frágil, que, sei lá, que você não aprendeu. Não, você está no mundo, você vai passar por isso. Você tem que governar sobre isso. Raiva, angústia, ressentimento, dor, luto, muitas coisas. Então, quando eu sinto isso, epa, eu governo sobre essas coisas, isso é só temporal, isso vai passar. Porque eu sou um ser humano que estou sujeito às paixões, às emoções e o sofrimento, como qualquer outro. Mas o que eu faço com isso? Eu arranco essa peça e ponho a peça correta, que é a palavra, que é o conhecimento. Romanos 1:12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu pego isso e tiro a peça e coloco a peça correta para voltar a funcionar. Volta a funcionar, respirei, segui em frente. De novo, essa não é a peça, tira, entende? Uhum, Porque tem algo que precisa ser acertado. Então, enquanto esse problema ainda persiste, não se engane, ela vai tentar voltar. E você tem que trocar a peça e botar a peça correta para você continuar caminhando. Então, Marcelo estava falando aqui, né, do conhecimento, das coisas que a gente vai aprendendo, né, que a gente às vezes não consegue discernir. Esse grupo aqui, por exemplo, e os outros grupos que a gente participa, às vezes a gente não quer, como é que eu vou dizer assim, dar ouvidos a esse tipo de coisa. A gente não quer aprender. A gente acha que já sabe. A mente, né? As historinhas da mente são as histórias que a mente cria para impedir que o conhecimento venha até nós. Porque a gente acha que já sabe, já está velho, já aprendeu demais, ou já ouvi falar isso antes. Mas se já ouviu, por que o pensamento continua? Por que as atitudes não mudaram? Então, há uma necessidade de pegar isso, né? Essas informações que a gente pega nas conversas das pessoas que a gente está perto, que realmente pensam em algo funcional, né? Tem que ser funcional, operacional, e aplicar na nossa vida, não só ficar na prática, senão realmente não pegar as técnicas que Eliselma disse aí, realmente reavaliar aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ceder para essas coisas. Aí vão quebrar mais peças. Aí as peças vão desgringolar. Se você não conserta uma peça, é igual carro com manutenção errada, né? Ou manutenção que não foi dada. Mais peças vão quebrar. Tem um fluido que tem que trocar, uma pecinha que tem que trocar, e aí a gente vai sofrer. Então, essa falta essa ansiedade de resolver as coisas, e elas não vão ser resolvidas dessa forma. Eu tenho que entender que eu tenho que estar bem, raciocinando, discernindo, decidindo, para que eu possa tomar a atitude acertada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Isso aí. Parar, porque... Então, é isso. Para mim raciocinar, eu preciso ter oxigênio no meu cérebro. E se eu estou, igual o Wilson falou, com falta de ar, né? Se eu estou ansioso, o que acontece? Eu começo aquela respiração curtinha, sem perceber. Eu não percebo isso. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou intoxicando meu organismo de gás carbônico.
porque eu não consigo reter oxigênio. Eu retenho mais gás carbônico do que oxigênio. E isso vai ser altamente tóxico para mim. E aí, o que que eu tenho que, agora, sabendo disso aqui, o que que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer, se eu estiver muito preocupado, se eu estiver muito acelerado, eu vou fazer o quê? Primeira coisa, respira fundo. Para tudo que você está fazendo, para. Senta num lugar tranquilo, se afasta da onde está a agitação. Nem que seja um banheiro, vai para dentro de um banheiro. Senta lá, respira fundo. Lá a respiração do Boot, 3 vezes. Respira, que aí você vai desacelerar. Você vai aprender, ensinar seu organismo, para com isso. Desacelera. Para. E aí você vai, respira, dá para ele o que ele está precisando, dá para o organismo oxigênio. Depois, foca em algo que eu gosto muito de me prender a versículos, promessas da Bíblia. Lembra, traz à sua memória um versículo e repete ele enquanto você está ali respirando. Repete ele, uma promessa. Por exemplo, às vezes você está na situação, você errou e está ali se culpando. Então, dos teus pecados não me lembro mais. Dos teus pecados não me lembro mais. Repete e respira. E fica ali, quietinho ali. E Deus vai falar com você. Ele vai falar com você. Enquanto você está buscando ele em você, ele vai falar. Você vai sair dali diferente do que você entrou. Então, pratique a técnica. Eu vou botar lá no grupo um link, acho que alguns aqui eu já até mandei, de uma moça no Instagram. O Instagram dela chama Cristãos que Meditam. Eu gostei muito, ela é da igreja, acho que se eu não me engano, Batista, e ela é psicóloga. E ela dá um curso de meditação, eu fiz esse curso com ela, muito bom, porque ela faz a técnica de mindfulness, que é uma meditação neutra, não é de religião nenhuma, mas aí ela pega e traz a palavra. Às vezes ela traz algum texto de um livro cristão que ela leu para dentro da meditação, e eu gostei demais da meditação, a forma como ela ensina. Pode falar, Wilson. Vou compartilhar para vocês o exemplo de real, né? De como Deus fala conosco. Eu fui correr aqui, né, na praia, e eu sempre corro meditando. Eu não uso fone, eu não uso nada. Eu gosto de observar a natureza. A pessoa usa um fone, uma música, eu não uso nada. Eu gosto de observar a natureza quando eu estou correndo. E nesse dia, assim, eu estava assim, muito preocupado, né, com a situação que estou passando, mas não preocupado no sentido de não saber o que fazer, assim, buscando. Eu sempre foco em o que eu posso fazer. Minha mente sempre funciona desse jeito, eu não consigo mudar. O que eu preciso fazer? Eu fico buscando solução. Aí vem o SPA, né? Sendo pensamento acelerado, que você fica buscando um monte de coisa. E aí eu fui correndo, já estava claro ainda. Aí quando eu cheguei no final da praia, corri até na lagoa aqui, Marcelo conhece bem aí, Marcelo Souza, Bittencourt. Aí corri daqui até lá na lagoa, pela areia. É uma corrida bem, deve dar uns 3 a 4 quilômetros pela areia. Quando eu cheguei lá, quando eu estava voltando, estava um breu. E tem um trecho aqui que é Restinga, é escuridão mesmo, não tem uma luz, que é uma reserva, né? Um pedaço, um trecho de reserva. Quando eu estava voltando, né, e olhei para o mar, aí eu falei, aí é o Espírito Santo comigo, eu cheio de pensamento acelerado. Tá vendo eu coloquei limite nele. Ele não passa daqui. Aí a minha mente, mas teve o tsunami. A mente mentindo. Mas aí o Espírito Santo falou assim, mas ele voltou para o lugar. O tsunami veio, mas ele teve que voltar para o lugar onde eu coloquei ele. Então, aí você entende, não tem como não entender. Ele fala, então, os problemas vêm, mas eles vão voltar. Eles vão passar. Ele vai voltar para o lugar dele. Ele não vai permanecer. Aí eu olhei assim e falei, nossa, que escuridão agora. Aí ele veio assim, o choro pode durar a noite,
mas a alegria vem pela manhã. Olha lá, eu tô lá já. Tá me vendo lá, a luz lá? Tô só te esperando. Entende? Eu falei assim, não tem argumentação com Deus. Não tem. E a gente fica procurando manter a peça estragada. Então, assim, usou coisas naturais. Outro dia, fui caminhar e vi 2 gaviões lindos. Deve ser um casal, porque geralmente eles tomam conta da área, né? Onde eles estão. São aves dominadoras. Eu nunca tinha visto. Eu fui correr 6 horas da manhã e as aves estavam ali. E elas não são intimidadas, não, tá? Elas saem do caminho assim, mas elas ficam olhando para você. Aquela pescoço dela meio que arrepia e fica ali te encarando, não sai, não. E aí eu falei, se esse bicho me arranhar, esse bicho vir para cima de mim, eu vou correr, eu vou parar, não. Eu vou embora. E aí o Espírito Santo falou assim, ela só pode te arranhar, ela não pode fazer mais nada com você. Olha o tamanho dela. Ou seja, as situações elas podem até causar algumas coisas na gente, causar algumas feridas, mas vão passar, vão cicatrizar. Ou seja, Deus ele fica o tempo todo falando conosco, e nós ficamos o tempo todo querendo permanecer no problema, querendo deixar a peça estragada lá, querendo permanecer com aquilo que está fazendo com que a gente paralise. Em vez de a gente focar nele, então tá bom. Então, começa um diálogo com ele e procurando dele qual o caminho a seguir. Porque ele fez tudo do nada. Quando Jesus multiplicou o pão, então ele vai pegar aquilo que eu tenho e vai multiplicar. Não importa meu conhecimento, o que você tem, né? Não importa o que você tem, ele vai multiplicar. Meu conhecimento, minhas conexões para gerar mais resultado, o dinheiro que eu tenho, ele vai multiplicar com diversificação. Ele vai fazer o que for necessário. Eu só preciso estar acessível por ele, para que ele possa me dar essas códigos, essas informações, essas direções, e eu tome as decisões. Isso é fácil, como você falou, Elisel. Tem anos que se faz isso. Ou seja, tem anos que eu venho pensando dessa forma para viver o que eu estou vivendo hoje. Passando por que eu estou passando hoje e ter a mente que eu tenho hoje. Mesmo sentindo, mas sabemos lidar com o que eu estou sentindo. Mesmo com coisas reais, saber lidar com essas coisas reais que eu estou passando. Eu fico falando, se fosse outra pessoa, não interessa outra pessoa, interessa eu. O que eu vou fazer? Para de ficar preocupado com a vida dos outros, cuidar da minha vida. Senão eu fico tentando imaginar situações que não cabem no momento, cabem em outro momento para que eu possa apoiar essas pessoas, ajudá-las, instruí-las. E um momento como esse, de você adquirir o conhecimento, que é a coisa mais jogada fora pelo ser humano, né? Oséias 4:6 fala: o meu povo é destruído porque faltou o conhecimento, porque rejeitaram a minha lei, eu rejeitei a eles e aos seus filhos depois deles. Então, é algo que destrói gerações, a falta do conhecimento. Precisamos pegar esse conhecimento, não deixar escapar esses momentos como esse aqui, onde a gente adquire. Peguei várias coisas. Aqui tem hora que é barulhento. Pegar essas informações e... Obrigado, amor. Pegar essas informações, esse conhecimento, esse discernimento e aplicar no nosso dia a dia, não deixar só no intelecto. Não dá para mim. Pratica. Vai correr na praia comigo. Você vai morrer nos primeiros 100 metros. Mas se você for 1 dia, 2 dias, 3 dias, talvez daqui a pouco você está correndo mais do que eu. É uma prática. É praticar. Não tem como. Entende? É ler a palavra, acreditar, profetizar a palavra. Jesus, eu sim, tem uma palavra que me rasga. Jesus falou: obras maiores do que essas vocês farão. Isso me detona. Como é que eu vou fazer obra maior do que Jesus? É doideira. Mas ele falou, ele é mentiroso? E aí? Como é que fica agora? Deixar essa aí para vocês pensar, porque essa vai rolar até a eternidade. E um dos versículos que eu li hoje de manhã tem a ver com o que você falou, e que fala assim, 1 Coríntios... Não. 1 Coríntios 10:13 fala assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis.
Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, ele deixa que a gente passe, ele dá todo o recurso, e no meio desses recursos é o ensinamento, é o que a gente tem que aprender. Então, dica, foca no hoje. Ah, eu tenho que pagar um monte de conta amanhã, mas você não tem o amanhã. Você só tem o hoje. O amanhã nem existe. Quando você chegar amanhã, vai ser hoje de novo. Vocês já pensaram nisso? O amanhã não existe, não. Quando você chegar amanhã, é hoje. Então, você só tem hoje. Você não tem o ontem e nem o amanhã, só o hoje, aqui e agora, que é muito Basta fácil. cada dia o seu mal, né? Exatamente. Então, na psicanálise, a gente fala muito no aqui e agora. O aqui e agora é o hoje. Você tem que viver o hoje. E tudo vai passar. Se você está numa fase boa, aproveita até a última gota, que ela vai passar. E quando chegar ruim, aprende tudo que você tem que aprender, para que ela não se repita. Porque as fases ruins é para aprendizado. Se eu não aprendo, ela vai repetir, porque eu não aprendi. É igual o joguinho do celular. Você chega lá no final, não passou, não soube jogar, não. Volta no começo, joga de novo. Então, você vai repetir aí essa fase, porque você não aprendeu o que você tinha que aprender. Então, aprende logo, não fica resistir. Quanto mais você resistir, mais ela vai perdurar. Aprende, aceita, aprende e avança para a próxima. Entre uma e outra, tem a respiradinha. É a fase boa. Então, respire e aproveita. E a próxima vai vir. A fase ruim, outra. Não vai ser a mesma, vai ser outra. Para quê? Para você ir sempre crescendo. Deus, ele é dinâmico, ele não quer nada parado. Nada que ele fez é parado, né? As estações do ano, o mar, as árvores, só nós somos a criatura que ele fez que quer ter estabilidade, só nós. O resto, nada. Tá tudo funcionando em movimento. O ser humano, ele quer estabilidade. Mentira, mais uma mentira que ele está contando para ele. Então, gente, lembra sempre disso. Quando vocês estiverem lá respirando, tudo vai passar. Tudo passa. É só hoje. Eu não tenho amanhã. Amanhã não chegou. Você pode até se programar, mas pode não chegar. Então, curta o que você tem. O que você tem? Agora. Eu tenho agora. Eu não tenho nem daqui uma hora. Eu tenho agora. Esse momento eu tenho. Fechou? Marcelo Monteiro, deixei marcado, botei lá a data, né, de todo mundo. Semana que vem é você, Marcelo Bittencourt? Eu acho acho que é o Gustavo, né? É Gustavo? Ah, então tá. É, Eu tô doido para aprender o negócio das milhas aí, tá difícil de sair esse negócio. não, assim, não, tem gente que tem muito mais técnicas, né? Eliseu, Eu vou só fechar a gravação, que é só para a gente, vou parar aqui. mudar de assunto, né?